reino de Deus cresce como um grão de mostarda e age como o fermento. Pequeno no começo, silencioso durante o caminho, mas impossível de impedir no fim. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia, eu sou a Patrícia Jacobi e se você ama estudar a Palavra de Deus, já se inscreve no canal e compartilha para ajudar a galera a entender melhor a Bíblia. Hoje nós vamos olhar para duas parábolas que normalmente são estudadas separadamente, mas que Jesus contou juntas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento aparecem uma depois da outra, tanto em Mateus quanto em Lucas. Isso já é um bom sinal de que elas se complementam e foram colocadas lado a lado por um motivo. Antes de entrarmos nelas, vale lembrar o momento em que Jesus as conta. Lá em Mateus 11 e 12, a oposição contra Jesus cresce. Os líderes religiosos rejeitam seus ensinamentos, chegam a atribuir seus milagres ao poder de Satanás e muitos começam a duvidar se aquele homem simples da Galileia realmente poderia ser o Messias esperado. Era natural que surgisse uma pergunta na cabeça das pessoas. Se o reino de Deus chegou, por que ele parece tão pequeno? Onde está o poder? Onde está a grande manifestação prometida pelos profetas? É exatamente essa expectativa que Jesus começa a corrigir em Mateus 13. Em vez de responder com um discurso, ele conta uma sequência de parábolas mostrando como o reino funciona. E entre elas estão o grão de mostarda e o fermento. Jesus diz: "O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo em que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos." Logo em seguida, sem mudar de assunto, ele continua: "O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada." Perceba que Jesus não está contando duas histórias diferentes. Ele está olhando para o mesmo reino por dois ângulos. Na primeira parábola, o foco está no contraste entre o começo e o resultado. Na época de Jesus, a semente de mostarda era usada como uma figura de linguagem para representar algo muito pequeno. Jesus escolhe justamente essa imagem porque ela comunica bem aquilo que seus ouvintes estavam vendo diante dos seus próprios olhos. Eles esperavam um reino que chegaria com demonstração de força política, poder militar e domínio imediato sobre as nações. Em vez disso, viam um carpinteiro da Galileia caminhando com um pequeno grupo de discípulos. Aos olhos humanos, aquilo parecia insignificante. O objetivo principal não é dizer que a mostarda se torna uma planta enorme. Os judeus já acreditavam que o reino de Deus seria grande e glorioso. O ponto de Jesus é outro. Existe uma ligação direta entre esse começo aparentemente pequeno e o reino glorioso que virá no futuro. O que hoje parece irrelevante já contém, desde o início, tudo o que Deus pretende realizar. As aves pousando em seus ramos provavelmente lembravam imagens conhecidas do Antigo Testamento, em que grandes árvores simbolizavam reinos capazes de abrigar muitos povos. A mensagem é clara: o reino que agora parece pequeno alcançará uma dimensão muito maior do que seus ouvintes conseguem imaginar. Então, Jesus conta a segunda parábola. Enquanto a primeira destaca o crescimento visível da planta, a segunda mostra uma transformação que acontece de maneira quase imperceptível. O fermento desaparece na massa. Depois de misturado, ninguém mais consegue enxergá-lo. Ainda assim, sua ação alcança toda a massa. Durante muitos anos, algumas pessoas interpretaram o fermento aqui como símbolo do pecado, porque em outras passagens da Bíblia ele realmente aparece dessa forma. Mas é importante lembrar que os símbolos bíblicos não possuem um único significado em todos os contextos. O próprio leão pode representar tanto Satanás quanto Cristo, dependendo da passagem. Nesse contexto, o fermento não representa corrupção, ele representa a ação do reino.
O próprio contexto exige essa interpretação, porque Jesus está dizendo: o reino dos céus é como o fermento. Essa leitura faz muito mais sentido dentro da parábola. Enquanto o grão de mostarda enfatiza o crescimento do reino, o fermento enfatiza sua capacidade de penetrar e transformar completamente aquilo que alcança. É interessante notar que Jesus escolhe duas imagens bastante comuns: uma semente e um pouco de fermento. Nada extraordinário. Isso combina perfeitamente com aquilo que ele está ensinando. Deus costuma agir por meios que as pessoas consideram pequenos demais. Quando Jesus contou essas parábolas, ninguém imaginaria que aquele grupo de discípulos alcançaria povos de todos os continentes. Aos olhos humanos, tudo parecia pequeno demais para mudar o mundo. Hoje, nós olhamos para trás e percebemos que aquelas palavras já começaram a se cumprir. O Evangelho atravessou séculos, cruzou fronteiras, chegou a idiomas, culturas e países que aqueles primeiros ouvintes jamais conheceriam. O reino realmente cresceu, mas ele continua fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Ele continua transformando vidas de dentro para fora. E é assim que Deus trabalha. Primeiro muda o coração, depois essa transformação alcança a família, a igreja, a comunidade e pouco a pouco vai produzindo frutos que antes pareciam impossíveis. Nós costumamos medir a obra de Deus pelos resultados imediatos. Gostamos daquilo que chama a atenção rapidamente. Jesus ensina seus discípulos a enxergar de outra forma. O reino pode começar de maneira discreta, mas isso nunca significa que Deus deixou de agir. Jesus veio ao mundo em uma família simples, nasceu em uma pequena cidade, cresceu longe dos centros de poder e reuniu um grupo pequeno de seguidores. Nada disso parecia compatível com o rei prometido pelos profetas, mas era exatamente assim que Deus havia decidido inaugurar seu reino. A cruz parecia o fim da história, mas na verdade era o início da maior obra de transformação que o mundo já conheceria. O reino anunciado por Jesus continua crescendo, transformando e alcançando pessoas. E um dia, aquilo que hoje ainda parece pequeno será visto em toda a sua glória, quando Cristo voltar para consumar plenamente o reino que já foi inaugurado em sua primeira vinda. Se esse estudo ajudou você a compreender melhor essas parábolas, deixe seu gostei, compartilhe com alguém e inscreva-se aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo!